Muito boa noite a todos. Então, nesta hora, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho e vamos continuar a estudar a parábola do semeador. Esta parábola já foi estudada na hora anterior, mas há sempre muito para dizer, há sempre muita reflexão a fazer sobre os ensinos de Jesus. À semelhança da hora anterior, nós vamos contar com a ajuda da explicação do nosso irmão Haroldo Dutra Dias. Nós vamos passar um pequeno vídeo em que ele explica esta parábola nas pérolas do Evangelho. Este nosso irmão, Haroldo Dutra Dias, esteve já connosco, já esteve aqui a fazer palestra. É um homem do direito, ele é juiz de profissão, mas é um grande estudioso na área, no estudo espírita. Ele foi escolhido para fazer a tradução do Novo Testamento e muitos outros trabalhos que ele tem desenvolvido na ajuda da interpretação do Evangelho e das parábolas de Jesus. Então, passando a ler a parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar. E logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele, então, disse muitas coisas por parábolas, falando. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas, saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra, finalmente, cai em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus 13, de 1 a 9. Fazendo assim a leitura da parábola, vamos então ouvir o vídeo do nosso irmão Haroldo para nos ajudar a interpretar melhor estas palavras de Jesus. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Nessa temporada, estudando as parábolas de Jesus, as 32 histórias contadas pelo Mestre. No episódio anterior, comentávamos sobre uma parábola famosa, talvez a mais famosa delas, a parábola do semeador. Nessa parábola, que está no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, referência já dada no episódio anterior, aprendemos um pouco sobre as características da agricultura da Palestina de 2000 anos atrás, em que a semente era lançada sobre o solo antes deste ser preparado. Ou seja, após uma colheita em que ficavam no solo as marcas do caminho daqueles que colheram as frutas e as hortaliças, em que os pedregulhos se misturavam com os espinhos e com as ervas daninhas, o semeador lançava novas sementes e só depois de lançadas ao solo, ele então vinha com um arado, preparando a terra, não para a semeadura, mas para o crescimento da semente lançada ao solo. Como Jesus
utilizando desse cotidiano dos camponeses do seu tempo, da sua época, da sua região, aproveita para falar do processo de revelação da lei divina, a semente é comparada à palavra de Deus. Em regra geral, as parábolas que falam sobre a agricultura têm a ver com a revelação divina, com o processo em que Deus orienta os seus filhos, espiritualmente falando, dando-lhes rumo, indicativas, lições morais, espirituais, conselhos, ideias, tudo isso representado pela semente minúscula que somente após ser acolhida por uma terra dadivosa poderá render os frutos esperados pelo agricultor. Aqui, nessa parábola especificamente do semeador, Jesus compara a sua ação reveladora, na qualidade de emissário máximo do poder divino, o porta-voz da divindade na terra, à atividade de um agricultor. Ele é aquele semeador que saiu a semear, indistintamente, lançando a sua semente de luz a todos os corações, mesmo para aqueles que não estão preparados para receber as suas orientações. O que revela que o Criador não escolhe os seus filhos para serem instruídos, para serem orientados. As orientações divinas vão a todos os corações. Cabe a cada um de nós reconhecer o tipo de terreno e a situação circunstancial em que se encontra a sua terra íntima. E aqui a terra íntima simbolizando o coração, aquele órgão interior da cultura judaica que é capaz de ouvir, de assimilar, de refletir e também de devolver, de dar uma resposta ao estímulo semente, à orientação semente, à revelação semente. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Neste episódio, damos sequência ao estudo da primeira, talvez a mais famosa das parábolas, a parábola do semeador, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 9, mas também em Marcos, capítulo 4, versículo 3 a 9, e Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 8. Aqui vale a pena ler alguns detalhes dessa parábola, sem a pretensão de esgotar nesses breves minutos a sua análise espiritual. Jesus diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Aqui vale ressaltar aquela característica da agricultura da Palestina de 2000 anos atrás, em que a semente era lançada antes de o terreno ser preparado. Por essa razão, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Esse caminho era aquele deixado pelos lavradores que efetuaram a colheita em um momento anterior. Marcas de pegadas. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra e brotou. Outra característica, como a terra não era preparada, pedras ficavam sobre todo o terreno e é natural que algumas sementes caíssem sobre essas pedras e brotassem rapidamente, mas quando vinha o sol, elas secavam porque as raízes não haviam descido sobre a terra fofa. E outra parte caiu sobre espinheiros, ervas daninhas, todo tipo de cardos que cresciam junto no terreno e que só eram retirados depois que a semeadura era feita. E uma outra parte que caía sobre a terra boa, e essa sim dava frutos, mas esse fruto também é proporcional. Algumas davam 100 frutos para cada semente, outras 60 frutos para cada semente e outra 30 frutos para cada semente, porque nem toda semente produz na sua máxima potencialidade, porque isso depende da qualidade da terra e de uma série de outros elementos. O bonito dessa parábola é que Jesus compara a providência divina,
ou a ação orientadora de Deus, há um semeador. A semente é lançada indistintamente. Os conselhos espirituais, as revelações espirituais são dadas a todos os filhos de Deus, sem nenhum preconceito, de forma irrestrita, mas cada qual vai receber essas sementes de acordo com a qualidade da sua terra íntima. E mais ainda, cada qual irá produzir segundo os potenciais do seu próprio espírito. Nesse sentido, é bom lembrar também que a Deus incumbe o papel de dar o sol, dar a chuva, os nutrientes, corrigir o crescimento, elementos que estão implícitos na parábola. Jesus compara a sua ação de anúncio do reino de Deus, de anúncio da mensagem libertadora do Evangelho, à atividade de um semeador. O que é muito bonito, porque toca o coração dos camponeses que o ouviam e nos leva a uma reflexão muito profunda de que a atividade do Evangelho tem muito a ver com as virtudes necessárias para um agricultor. Entre elas, a fé e a confiança no alto. Confiança de que virão chuva, sol, nutrientes e de que teremos uma boa colheita. Até o próximo episódio. Então, fazendo assim a nossa análise a esta parábola, aquelas palavras que Jesus nos transmitiu naquela época, eu entendo que Jesus é o semeador e que a semente é o Evangelho e nós somos o solo que a faz ou não germinar. Então nós devemos pensar que tipo de solo somos nós. Se nós somos um solo da beira do caminho, se somos pedregoso, se somos espinhoso, dos espinhos, ou se somos uma terra boa. E como é que nós podemos perceber que tipo de solo somos nós? Pelas nossas tendências, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos. Aqueles que são solo ao pé do caminho, são aqueles que ouvem a palavra do Evangelho, mas depois não conseguem, não sentem os seus ensinamentos. Ouvem, mas não colocam em prática. São terrenos que ainda não estão preparados para germinar. Isto é, são espíritos que ainda não possuem qualidades para colocar em prática o Evangelho, para colocar em prática os ensinos de Jesus. Aquele solo pedregoso, podemos compará-los àqueles que são muito entusiastas, mas que nos primeiros obstáculos que surgem no exercício do bem, que surgem na prática do Evangelho, eles não se conseguem manter fiéis aos ensinos e então acabam por também não conseguir germinar esta semente, a semente do bem. E depois há aqueles solos espinhosos que representam as más vibrações, as más inclinações, o egoísmo, a intolerância e todas aquelas características que nós, quando possuímos, não conseguimos entender sequer, ou não queremos entender os ensinos de Jesus. E aqueles
que caíram, aquelas sementes que caíram em solo bom, em terra fértil, são aqueles que já têm um amadurecimento espiritual, que já possuem alguma, eu não digo elevação, mas alguma moralidade. E então eles, nas suas condutas, nas suas vidas, proporcionam que a semente germine, isto é, proporcionam a prática do bem. Colocam em prática aquilo que ouvem do conhecimento que lhes é transmitido por Jesus, que lhes foi transmitido por Jesus. E então a semente em solo fértil é semeada num coração mais receptivo ao Evangelho, disposto a acatar todos os aprendizados e querer seguir Jesus num processo contínuo. Então, e ainda aqueles que são já terra fértil, como dizia na parábola, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. Mesmo sendo fértil, consoante nós nos aperfeiçoamos e nos melhoramos, mais a produção é abundante, mais nós conseguimos alcançar. Então, eu acho que devemos pensar que tipo de solo somos cada um de nós quer ser. E se queremos ser terra fértil, em que a semente de Jesus, os seus ensinos, são o modelo e guia para as nossas vidas, devemos então entender quem somos, para depois podermos mudar aquilo que precisamos de mudar. Jesus veio para nos ensinar por parábolas, veio para nos chamar a atenção, fazendo estas comparações. E nós devemos então aproveitar esta grande oportunidade de conhecer estas parábolas, poder estudá-las e entender o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Muito obrigada pela vossa atenção.